A paz do Senhor Jesus a todos. Jesus é a cura para o mundo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele prometeu uma vida abundante, uma vida com força, com vigor, uma vida de glória, uma vida com autoridade, com poder. Mas para que a pessoa receba essa vida e viva isso e desfrute disso, ela tem que conhecer quem é Jesus. Não é apenas ouvir falar ou dizer o nome dele, mas tem que procurar conhecer Jesus. E Jesus é a cura para o mundo. E quem é Jesus? 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele é o próprio Deus. E por que diz que ele é o Filho? Porque ele veio do Pai, mas é a essência de Deus, ele é o mesmo com o Pai. Jesus é Deus, ele é a essência de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus, ele é a essência de Deus, é um Espírito só, e parte desse Espírito veio à Terra. Essa parte que veio é chamada de Deus Filho, que é Cristo, que habitou em carne, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. O corpo dele foi transformado, hoje ele é um Espírito. Jesus é Espírito, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é Deus. Como diz aqui em 1 João 5,20, ele fala que Jesus é Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O que é o verdadeiro? Ele vai falar: e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Muitas pessoas têm visto Jesus apenas como um homem que foi um homem bom, que morreu e ressuscitou e subiu ao céu, sendo o Filho de Deus. Mas ele é o próprio Deus. Ele recebe esse termo filho porque ele vem do Pai, mas ele é o próprio Deus. Como também vai dizer em João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Se ele era Deus, ele continua sendo, porque Deus é eterno. Não tem como ele era Deus e hoje não é mais. Ele era Deus e é Deus. A diferença é que ele veio, habitou em carne, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Mas o corpo transformou. Hoje Jesus é Espírito. E esse Espírito, ele tem que habitar dentro das pessoas, porque é através desse Espírito que as pessoas vão ter vida, como diz no livro de Gálatas 4:6, que vai dizer assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus. Então ele fala, porque vós sois filhos, então Deus enviou o Espírito do Filho de Jesus aos vossos corações, que clama Abba Pai. Então é o Espírito de Jesus que dá força. Então devemos anunciar Cristo como Deus, porque ele é Deus, ele era Deus e é Deus. Jesus era Deus e é Deus, e será Deus, porque Deus é eterno, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e é eterno. Jesus, ele não foi gerado, ele já era Deus, só que ele veio à Terra. Jesus, ele tem que ser entendido da forma certa, porque muitas vezes as pessoas têm uma concepção errada de Cristo, e essa concepção errada
faz com que a pessoa não agrade a Deus com a sua fé, porque ela acredita em algo que não é verdade. Quando uma pessoa acredita que Jesus é só o Filho de Deus, a pessoa não está agradando a Deus. Agora, se a pessoa acredita que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus, e a essência de Deus, aí sim. Caso contrário, não. Porque é necessário reconhecer que Ele é o Senhor. E quando diz que Jesus é o Senhor, não é só com o sentido dele ser soberano, mas não é Deus. Soberano porque recebeu o poder, mas não é Deus. Não é isso. Quando fala que Jesus é o Senhor, é porque Ele é Deus. Só Deus é o Senhor. A Bíblia diz que só Deus salva. E só Jesus salva. Jesus é Deus. E é necessário as pessoas pregarem essa verdade. Porque essa verdade ela vai trazer libertação para as outras pessoas. Pessoas devem declarar que Jesus é Deus. E elas têm que receber Jesus no coração como Deus. Elas têm que receber Jesus no coração como Deus, como Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, se elas derem lugar ao verdadeiro Cristo, que é o Jesus Deus. Se fala filho porque veio do Pai, mas é a essência de Deus, estava dentro de Deus, é um com o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. É necessário pregar isso. Convido a você a anunciar essas verdades ao mundo, que Jesus é Deus e Ele tem que ser exaltado como Deus e Ele deve ser aceito como Deus e Ele deve ser aceito no coração como Deus. As pessoas devem entregar suas vidas a Jesus crendo que Ele é Deus, não somente como Filho de Deus, porque Ele também é Filho, mas além de Filho, Ele é o próprio Deus. E muitos têm esquecido disso. Pensam que Ele é uma criação de Deus e recebeu todo o poder. Por isso que Ele é o Senhor. Porque Ele é uma criação e recebeu todo o poder. Só que não é isso. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a essência de Deus. E no princípio era o verbo. No verbo estão as ações. Andar, falar, caminhar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e era Deus. Então é necessário acreditar da forma certa, porque quando se crê da forma certa, vem poder, vem vida. Muitos não têm acreditado desta maneira. Vai padecer depressão, ansiedade, não sei o quê. Por quê? Porque não estão crendo da forma certa. Olha o que diz em João 6, 28 e 29. João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quem foi enviado por Deus? Jesus. Então é crer em Jesus, mas crer da forma certa, que ele é o próprio Deus, que ele é o Senhor, e ele é o Senhor, e ele é o próprio Deus. Anuncie isso, preguem o Cristo vivo, e Cristo vai transformar grandemente esta nação. Que Deus repreenda todo o mal em nome de Cristo, e que Deus venha te dar conhecimento conforme a vontade dele, venha te ajudar, e que todo o mal seja repreendido em nome de Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus.